Hoje eu vou falar de Death Note, um anime que expressa totalmente a ideia de bandido bom é bandido morto. Eu preciso mesmo resumir ou explicar Death Note? Todo mundo assistiu, cara, todo mundo. Você assistiu, seu amigo assistiu, seu irmão assistiu, sua avó assistiu e, se duvidar, até o teu cachorro assistiu junto com ela. Mas sempre tem algum gato pingado que nunca viu, então aqui vai o resumo. Death Note conta a história de um colegial japonês muito inteligente que consegue um caderno preto. Nesse caderno, se o nome de alguém for escrito, essa pessoa morre dentro de poucos segundos. Esse colegial, que se chama Light Yagami nas versões ocidentais, adota o nome de Kira e começa a escrever nomes de bandidos, ladrões, assassinos, corruptos e quem quer que ele ache que é uma pessoa indigna de viver. Ele tem o plano de fazer uma limpeza moral no mundo e em seguida se tornar um deus entre aqueles que restarem. Bom, quem conhece os meus vídeos sabe que eu gosto de me alongar na análise em si e não no resumo da obra. Então, resumo dito. Recentemente eu estava pensando bastante sobre Death Note e a ideia original desse vídeo aqui, na verdade, era dizer como que esse anime foi um fator importante na radicalização de diversos adolescentes para a direita política lá nos anos 2010. Não o fator principal, lógico, isso seria jogar a culpa na obra, mas sim como esse anime pode ter sido usado por terceiros para atrair uma galerinha na internet para grupinhos de extrema direita online. Eu desisti desse tema porque, primeiro, eu não tenho como provar que Death Note foi de fato utilizado para aliciar pessoas para a extrema direita, ainda que eu tenha certeza que isso aconteceu. Afinal, esses grupos de Red Pilado, Sigma, Fudido, eles sempre usam certas imagens específicas de alguns personagens, e o Kira é um deles. E segundo, porque, como eu já falei, isso seria talvez culpabilizar demais a obra, e eu não estou muito interessado em fazer isso. Porém, eu não desisti totalmente dessa ideia, então decidi transformar tudo isso em coisas que, na minha concepção, são mais simples de se analisar. E o que falar de Death Note, se não das ideias tortas que passam na cabeça do Light Yagami? O meu objetivo nesse vídeo, então, é provar, sem muito esforço na verdade, que o Kira votaria sim no Bolsonaro e que a extrema-direita não tem limites. Inclusive, se pudesse, eles iriam tentar substituir Deus. Com esse vídeo eu não tô querendo dizer que a obra é isso, ou aquilo, ou enfim, eu tô apenas analisando alguns pontos que podemos ver claramente no personagem principal. O Death Note é uma obra muito boa, e se você não assistiu ainda, cuida porque você não sabe o que tá perdendo, é muito bom. Bem, as ideias de Light Yagami representam muito aquela pessoa, aquele jovem de direita que tem certas noções e visões do mundo e talvez nem sequer saiba que está alinhado com a direita política. Como comentei antes, ele quer fazer uma limpeza moral em todas as pessoas do mundo. O cara se sente no justo poder de eliminar quem ele acha que está errado. Isso não se resume simplesmente a matar bandidos ou gente ruim, como eu falei antes. Poucos episódios depois de começar, ele mata literalmente qualquer um que tentar se opor a ele, inclusive pessoas que supostamente estão do mesmo lado que ele na lei, como agentes do governo ou policiais, por exemplo. Ele literalmente deixa o pai dele morrer só para seguir com seus planos de limpeza social. Reparem o quanto que o moralismo se faz presente nos pensamentos do cara. Essa questão do termo limpeza que escolhi também não é à toa. A direita tem muito tesão por coisas limpas, perfeitas, cheirosas, e eu não tô zoando. Isso tem muito a ver com o combate à corrupção, combate à sujeira social, que é slogan de muito político até hoje. A limpeza moral se faz necessária quando supostamente temos na nossa sociedade coisas que não se encaixam nos nossos padrões do que é certo. Nesse sentido, o contexto de limpeza, que em teoria é usado para se referir a algo materialmente físico, a coisas estritamente físicas, por assim dizer, como limpar um armário ou varrer a casa, por exemplo, é usado na verdade, o termo limpeza é usado na verdade em vez disso, mas para se referir a fatores que vão para além das coisas materiais físicas, uma limpeza moral e ética, literalmente. Aqui, nos nossos tempos sombrios de ditadura, existiam dezenas de programas dizendo que o povo devia se cuidar, ser limpinho e cheiroso.
Isso descamba facilmente para a ideia de limpeza ética que é tão defendida pela extrema-direita. O próprio ex-presidente Bolsonaro fez muito jogo político justamente com essa ideia de ser antissistema e contra a corrupção no nosso país, como se alguém fosse a favor, né? Enfim, essa questão da limpeza moral, de moralismo falso mesmo, é tira e queda em organizações alinhadas à direita. Onde tem um, tem o outro. E o Light não escapa. A imposição da sua própria moral na sociedade está extremamente associada com a prática de como essa vertente política funciona e opera. O que tem a ver também, claro, com o autoritarismo. A questão do autoritarismo podemos ver facilmente em como o personagem é construído e como ele atua, claro. Ele tá sempre certo, ele tem um poder único que não é compartilhado com ninguém e, como já falei, diversas vezes ele age contra os que supostamente também estão do lado correto da lei, só por se oporem à sua tirania. É interessante também ver como a simbologia do indivíduo é presente no contexto da obra. Chega um determinado momento em que o Kira torna-se algo para além de si mesmo. Ele vira um símbolo, um monumento, uma representação de um ideal acima de qualquer coisa. Ele passa a ser conhecido mundialmente e digitalmente também, isso é muito importante, por praticamente todas as pessoas do mundo. E todas elas o amam ou o odeiam, havendo uma total polarização das ideias. Nesse sentido, é interessante pensar como ele, que sempre quis ser um deus, se assemelha justamente a uma divindade. Ele está em todo lugar, ele tem poderes que estão além do que qualquer outra pessoa pode enfrentar. O autoritarismo nesse ponto também se configura como antissistêmico, pois os atos do Light são uma forma de vigilantismo. O vigilantismo basicamente é você, em reação a uma situação de injustiça, ir atrás de fazer a justiça com as suas próprias mãos. Isso muitas vezes parte de uma ideia de que o sistema do Estado não funciona e que só deixa as pessoas na mão, como é o caso da violência urbana, por exemplo. O vigilante acredita que suas ações individuais vão fazer alguma diferença e trazer alguma mudança para esse sistema, que segundo eles é falho. Um detalhe interessante que foi comentado em outro vídeo sobre Death Note, lá no canal Quadrinhos na Sarjeta, e que não dá pra deixar de lado, é o quanto que esse vigilantismo moral é covarde por parte do Light Yagami. Ele se esconde e não bota a cara a tapa, ele não põe o peito pra jogo no que tange se mostrar e ver suas ações. Isso é muito relacionável em como são praticados os atos extremistas nos grupos e organizações online, que já comentei antes. Agir em anonimato, levantar e levar dezenas de pessoas para o extremismo faz parte de um novo tipo de ala direita que tem tomado de conta da internet com muita força nos últimos anos. Todos esses fatores que comentei são presentes na prática geracional desse lado político, seja de uma geração antiga ou mais nova com o boom da internet. Outro ponto bom de se analisar é o quanto que as ações do Light se configuram com elementos de protofascismo. Ainda que o fascismo seja um movimento de massa e o Kira age geralmente sozinho, existem questões que jogam mais ele como sendo o facho do que não sendo, óbvio. Muitos dos pontos que falei lá atrás também se enquadram nesse quesito, mas eu queria comentar especificamente mais um. Movimentos fascistas têm como característica, além de serem movimentos intrinsecamente anticomunistas, antissocialistas e de defesa do capital, então não, fascismo não é de esquerda. Outro fato que muito se replica em movimentos assim é a busca por soluções fáceis para os problemas da sociedade. Não tem nada mais simples do que matar aqueles que não se alinham na sua régua moral, certo? A Alemanha nazista assassinou judeus com a ideia de que eles eram o grande problema da sociedade na época. Toda limpeza étnica é também uma limpeza racial e moral, segundo os assassinos que estão no poder. No decorrer da história, em diversos países ao redor do mundo, coisas como essa aconteceram. E muitos povos antigos ou originários foram desaparecendo e a sua história foi sendo apagada. Muitas vezes com justificativas absurdas e às vezes até supostamente científicas sobre como aqueles povos eram de fato inferiores, o que é uma completa insanidade. E por incrível que pareça, a gente vê absurdos assim acontecendo até o dia de hoje. No caso do Kira, é muito mais fácil matar toda essa gente do que analisar e criticar a estrutura sistêmica que está por trás de tudo isso.
Cada pensamento nosso é condicionado de alguma forma pelo capitalismo tardio em que a gente vive, seja nas escolhas boas ou ruins. Ou seja, sair matando os outros à torta à direito não vai resolver os problemas da sociedade. Todos os problemas são estruturais e a maioria deles vieram de séculos de colonização e exploração, só para dar um exemplo. Não é um caderninho matando uma galera aqui e ali que vai resolver isso não. Enfim, basicamente esses eram os pontos que eu queria abordar para esse vídeo. Eu tenho estudado bastante organizações de direito e fazia um tempo que eu estava afim de puxar Death Note para esse papo. Se deixar algo mais explicado, podem comentar aí que a gente troca ideia. Como mensagem final, convido todas, todos e todes que não viram Death Note a assistirem, porque é muito bom. Por último, seguimos firmes e tomem cuidado com a extrema-direita lá fora. Se bobear nas loucuras de poder deles, esses caras vão acabar tentando tomar o lugar de Deus.